Sobrenatural, capítulo 39. Rochedos do Colorado, ano 1947. Depois do final de suas campanhas do verão do ano de 1947, William Branham almejava chegar em casa, ver sua família e ter o tão necessitado descanso. Quando ele chegou a Jeffersonville, ele viu que ambos os lados do seu quarteirão estavam tão repletos de carros que ele nem mesmo pôde encontrar lugar para estacionar. Uma olhada em sua casa e ele soube o porquê. Pessoas estavam em todos os lugares, andando na frente do jardim e ao longo da calçada, sentadas em seus carros e na varanda da frente. Todos estes estrangeiros estavam evidentemente esperando ele chegar em casa. Não restava energia alguma em Bill para que ele pudesse parar e conversar com eles. Ele se manteve dirigindo. Por 5 dias, Bill hospedou-se na casa de uma família de sua igreja. Enquanto ele refletia e orava acerca do que fazer, finalmente, alguns diáconos do tabernáculo Branham foram e falaram com os intrusos, explicando a necessidade de Bill descansar e ter privacidade. A multidão se dispersou e Bill foi para sua casa. Fazia agora exatamente 1 ano desde que o anjo do Senhor o havia encontrado e o comissionado a levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Os resultados dessa comissão estavam florescendo muito além dos seus sonhos. Em um curto ano, seu ministério tinha se espalhado do mais humilde dos princípios a tocar a vida de 10 milhares de pessoas na América do Norte. Tal crescimento excessivo não veio sem um pesado preço. A tremenda tensão de 1 ano de constantes esforços finalmente o alcançou. Longas noites de oração, dormindo pouco, a constante mudança de cidade a cidade, tudo isto contribuiu juntamente para a fadiga de Bill. Ainda parecia ter algo envolvido, algo espiritual, o qual Bill tinha dificuldades em entender. Durante as campanhas, quando a mão esquerda de Bill inchava com as vibrações de um demônio, isto era mais do que apenas uma reação física de uma enfermidade. Isto era uma guerra espiritual. Embora o poder de Jesus Cristo sempre se provou maior, ainda assim esses demônios não saíam sem uma batalha. Bill sentia o impacto de cada batalha. Quando as vibrações das enfermidades paravam, Bill sentia parte de sua própria energia se esgotar. No final de cada culto de cura, ele se enfraquecia, ficando quase inconsciente. No dia seguinte, independente do quanto havia dormido, ele ainda se sentia cansado. Então, na noite seguinte, quando ele começasse a fila de oração, ele passaria mais umas 4 ou 5 horas lutando com demônios, enquanto orava pelos enfermos. Ele não tinha a oportunidade de recuperar sua força, e sua trêmula condição progressivamente piorou. Ele sabia que precisava dar um tempo em seu rigoroso programa. Talvez se ele ficasse uns meses fora, ele poderia recobrar sua força. Bill passou a maior parte de setembro planejando seu novo lar. Ele comprou um lote na rua Ewing Lane 208 em Jeffersonville e contratou um empreiteiro para fazer a construção. Bill também respondia suas correspondências. Ele passou muitos dias sozinhos em sua caverna na floresta, pedindo a Deus em nome dos milhares de pedidos que se empilhavam em sua ausência.
Havia também centenas de cartas de ministros pedindo para ele ir e ter campanhas de cura em suas igrejas. Obviamente, ele não podia atender a todos eles. Quanto mais Billy orava a este respeito, mais ele gostava de uma ideia. O reverendo Lindsay ofereceu programar um roteiro através do noroeste do Pacífico. Lindsay sugeriu que aquelas reuniões fossem organizadas ao redor de um novo conceito audacioso. Julgando que este ministério único de Billy atrairia a cristãos de uma vasta gama de denominações, o reverendo Lindsay queria organizar tantas denominações diferentes quanto possível para um único patrocínio. A ideia entusiasmou a Billy porque desde quando o anjo o havia encontrado e dado a ele sua comissão, ele tinha desejado que seu ministério pudesse ajudar a unificar a comunidade cristã fragmentada. Ele pensou acerca da visão que ele tinha visto em 1933, onde ele esteve entre dois pomares, ajuntando maçãs e ameixas de ambos os pomares. Aquilo foi quando o Senhor havia dito a ele: faça a obra de um evangelista. Billy sempre entendera que isto era para pregar o evangelho em todas as denominações e nunca juntar-se a grupo algum em particular. Então, de bom grado, ele permitiu o reverendo Lindsay preparar uma série de reuniões no noroeste do Pacífico na primeira quinzena de novembro. Em outubro de 1947, Billy tirou umas férias, viajando a oeste para o Colorado. Ele alugou um cavalo de carga e cavalgou acima as montanhas rochosas para passar várias semanas caçando, acampando e conversando intimamente com seu Criador. Embora o ano que se passara o tinha colocado em contato direto com dezenas de milhares de pessoas, em seu coração ele permanecia um homem do deserto. Aqui, entre as altas paredes dos vales e altos picos dos rochedos do Colorado, ele podia caminhar livre da multidão e preocupações urgentes. As gélidas manhãs ao redor da fogueira o revigorava e as calorosas tardes, com sua leve brisa, fazia os pinheiros sussurrarem, acalmando seus cansados nervos. Certo dia, Bill viu um par de águias douradas empoleiradas na orla ao lado de uma montanha. Ele as estudou através de seus binóculos, admirando sua beleza selvagem. Finalmente elas estenderam suas asas e lançaram da orla, pegaram a brisa e voaram ao longo da face do precipício. A força e expressão das águias revolvia algo profundo na alma de Bill. Naquela noite, com a luz da fogueira, Bill procurou pela palavra águia. Com sua concordância, e seguiu as referências através de sua Bíblia. Uma passagem particular o fascinou. Êxodo, capítulo 19, verso 4, o Senhor comparou o ministério de Moisés às asas de águia. Por que Deus deveria comparar seu profeta a uma águia? Talvez fosse porque uma águia pode voar mais alto e ver mais longe do que qualquer outra criatura na terra. Sim, era daquilo que era chamado todos os profetas de Deus. O Senhor deu a eles uma habilidade de ir acima e ver mais longe no reino espiritual do que ninguém mais, permitindo-lhes ver o passado e futuro, como também verdade e falsidade. Bill tinha visto porções do futuro, e aquelas coisas aconteciam. Isto significava que ele tinha algo em comum com Moisés? Quando o anjo o encontrou em sua caverna, o anjo disse:
Assim como ao profeta Moisés foi dado 2 sinais, para provar que ele fora enviado por Deus, assim te será dado 2 sinais. Bila abriu em Êxodo 3 e leu onde Deus encontrou-se com Moisés, o pastor, enviando-o de volta com uma mensagem para libertar os filhos de Israel da escravidão do Egito. Êxodo 4, Bila leu. Então respondeu Moisés e disse: Mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: O Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: Que é isto na tua mão? E ele disse: Uma vara. E ele disse: Lança-a na terra. Ele a lançou na terra e tornou-se em cobra. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés: Estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu a mão, pegou-lhe pela cauda e tornou-se em vara na sua mão. Para que creia que te apareceu o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E disse-lhe mais o Senhor: Mete agora a mão no peito. E tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: Torna a meter a mão no peito. E tornou a meter a mão no peito. Depois tirou-a do peito, e eis que se tornara como a sua outra carne. E acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Evidentemente, Deus sabia o quão indeciso os israelitas estariam para crer que Moisés era um profeta enviado pelo grande Eu Sou. Aqueles 2 sinais sobrenaturais foram especificamente projetados para impressionar e convencer. Obviamente, nenhum homem poderia fazer tais coisas por si próprio. Os sinais manifestavam o poder de Deus. Como Moisés, Bila tinha também olhado para sua própria insuficiência, quando o anjo disse a ele para levar um dom de cura divina às pessoas do mundo. Como Moisés, ele também prometera 2 sinais para vindicar sua comissão. Ele olhou à sua mão esquerda. Noite após noite, nas reuniões, ele observava a parte de trás de sua mão inchar com as vibrações de várias enfermidades. Depois que Jesus expulsava os demônios, Bila observava sua mão retornar ao normal. Isto nunca falhou. Mas, e acerca do segundo sinal? O anjo disse: Se tu permaneceres sincero e humilde, acontecerá que serás capaz de dizer por visão exatamente o segredo de seus corações. Então as pessoas terão que crer em ti. O que isto significava? Quando isto aconteceria? Bila lançou mais uma lenha no fogo e se encostou contra uma árvore, desejando saber que outros paralelos existiam entre a vida de Moisés e sua própria vida. Quando Deus usou Moisés para libertar os filhos de Israel do cativeiro do Egito, ele se revelou em uma nuvem durante o dia e em uma coluna de fogo durante a noite. Certamente Deus tinha aparecido em muitas formas diferentes através da história. Todavia, uma nuvem e uma coluna de fogo parecia ser as suas 2 maneiras mais comuns. De fato, era o Senhor na forma da coluna de fogo que tinha chamado a atenção de Moisés no deserto quando ele viu uma sarça em fogo, mas a sarça não se consumia. Poderia esta coluna de fogo ser a mesma estrela que guiou os sábios da Pérsia até Belém,
onde eles encontraram o bebê Rei Jesus? Isto definitivamente era a luz que cegara e que se convertera Saulo de Tarso em um Paulo o apóstolo. Era esta coluna de fogo a mesma luz que aparecera na cabana na manhã em que ele nasceu? Era também a mesma luz resplandecente que tinha aparecido sobre ele quando batizava seus primeiros convertidos em 1933? Era a luz que apareceu em sua caverna na noite em que o anjo o encontrou? Aquele anjo tinha saído do meio de uma coluna de fogo. Qual era exatamente a conexão entre aquela coluna de fogo e o anjo do Senhor? Toda vez que o anjo visitava Bila em forma humana, aquela luz sobrenatural circulava a uma curta distância acima da cabeça do anjo. Pensando acerca do anjo do Senhor, Bila de repente se sentiu perturbado. Pelo primeiro ano do ministério de cura de Bila, o anjo tinha aparecido a ele frequentemente, e agora já tinha 6 meses desde a sua última visita do anjo. Bila não tinha visto o anjo desde Vandalia, Illinois, quando o anjo o havia advertido contra colocar muita ênfase em milagres. Bila sentia falta das visitas do anjo. Por que ele estaria ausente? Havia algo ainda de errado?